e que está indo embora, fisicamente, permanecendo espiritualmente conosco. Às vezes, lutamos, batalhamos para alcançar uma determinada condição. Por algum evento, não vivemos aquela condição alcançada como gostaríamos, porque algo ligado ao transitório da Terra se alterou. E aí olharmos e como espíritos nos relacionarmos com aquilo, mas tendo como pano de fundo o aprendizado, a transcendência e, portanto, a evolução. Esse olhar nos levará a sair da lei de Talião, porque já passou de urgente esse processo. Ele já entrou em urgência há muito tempo, ele entrou em emergência e agora nós estamos no pós-emergência. É o nosso esforço por sair do contexto da lei de Talião e nos alcançarmos como cristãos. Porque quando vamos vivendo a transitoriedade da Terra, sempre sob a égide da lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, e eu estou aqui vivendo com esta moça que não consegue se relacionar bem comigo por uma questão, às vezes, de foco entre as duas, se eu for cristã, eu vou olhar à luz dos evangelhos de Jesus Cristo, da sua orientação. Eu trago amor ao próximo o suficiente para ela fazer empatia comigo? Eu trago o espírito de caridade o suficiente para ela fazer empatia comigo? Eu tenho um relacionamento com o próximo, no fazer ao próximo que gostarias que fizessem convosco, para que ela faça empatia comigo? Aí nós estamos no hoje. Quando nós vamos para a lei de Talião, que é, ela não gostou de mim, certamente que em outra vida eu fiz isso ou fiz aquilo. E nós vamos ter gente sempre, pela cultura atual, que é o atual é sempre o fruto do passado, de uma construção do passado, na possibilidade de um homem presente, no presente, aliás. Se nós ainda vivemos uma cultura que arrasta pesadas cargas do conceito da lei de Talião, e nós não lutarmos, não nos esforçarmos para sair deste contexto para o contexto cristão, nós nos impediremos de ser felizes com as pessoas. Nós nos impediremos de ser felizes, primeiro porque não faremos a nós as perguntas que precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Estamos vivendo ali na família, estamos transitando, porque transitoriedade é isso. Nós estamos numa família transitando, por exemplo, com irmãos mais próximos, que irmãos todos são, mas os irmãos da família biológica, além de serem irmãos no que diz respeito à raça humana, são irmãos biológicos. Escolhemos estar sob o mesmo teto, na mesma orientação e etc, etc. Se nós olharmos como missionários, como espíritos que estão ali, oferecendo o que tem para oferecer e recebendo do outro o que ele tem para oferecer, numa marcha evolutiva, nós sempre teremos uma abertura maior, um portal maior para enxergar os valores que são perenes. Nós enxergaremos, com esse eu tenho que ter mais paciência, com aquele eu tenho que ter mais caridade, com este eu tenho que ter mais persistência, com este aqui, este me diz que eu tenho que ser muito trabalhadora, muito diligente e muito controlada nos gastos, porque pelo perfil dele, provavelmente a qualquer hora eu preciso
conseguir tratar de mim e dele. Sustentar a mim e sustentá-lo. Independente de vida passada. Pode ser um espírito que nunca estivemos reencarnados. Nesta transitoriedade da Terra, o que os espíritos estão nos orientando, nossos orientadores, é: aproveitem ao máximo os irmãos, o relacionamento com os irmãos que estão ao seu lado, para aprender e se transformar, para ajudá-los na sua iluminação e se ajudar na sua pessoal, porque muito provavelmente, dificilmente encarnarão juntos novamente. É o contrário do que nós estamos acostumados a ouvir. E daí eles vão nos mostrando dentro da transitoriedade mesmo. Se estamos ali transitando juntos, numa encarnação, onde aprendemos algumas coisas em comum, nos especializamos em algumas coisas ali no convívio. Ao desencarnarmos, teremos frentes de trabalhos com espíritos desencarnados, ou mesmo em próximos projetos reencarnatórios, teremos frentes de trabalhos nos esperando. Não juntos, porque se no meu convívio com ela, que lá de início ela tinha dificuldades por ser um espírito mais evoluído, mais dócil, mais suave, mais ameno, mais diligente, mais zeloso, mais trabalhador, e eu ali meio um brucutu, e ela foi até se acuando, e no que ela foi acuando, ela foi recuando. Mas se eu fizer o olhar e for me perguntando o que está acontecendo e por que está acontecendo e o que eu posso fazer, aí vou encontrando os elementos que estão fazendo com que ela recue, vou me moderando, vou me modulando, vou procurando o diálogo e quem sabe terminemos a nossa caminhada aqui na Terra, grandes amigas, tendo feito alguns trabalhos juntos que nos permitirão sim reencarnar lá, uma na Patagônia Argentina e a outra lá no norte do Canadá, não porque desencarnaram com dissensões, mas também não porque desencarnaram sem necessitar trabalhar o que aprenderam juntos. É o contrário. Esse movimento levou com que as duas pudessem frequencialmente se alimentarem, se nutrirem à distância. E ela escolhe uma frente de trabalho lá no outro polo, que necessariamente não será a mesma que eu. Eu posso ter um talento, por exemplo, desenvolvido ao longo de reencarnações, quem sabe até sucessivas, missionariamente inclusive, por exemplo, no âmbito da produção agrícola, e ela ser ligada à produção de tecnologias. Necessariamente não agrícolas também. Mas nós duas nos somamos em alguns perfis, por exemplo, o amor à humanidade, que nos leva a querer desenvolver o melhor para que a humanidade viva melhor. Pronto, é o nosso elo de ligação. E ela vai estar desenvolvendo tecnologias e eu lá trabalhando em produção agrícola e nós duas o tempo todo na perenidade do espírito, nos somando, nos alimentando uma à outra, nos ajudando a criar sustentabilidade para a nossa caminhada. Esse é um primeiro momento que a gente gostaria de colocar. E a segunda consideração preliminar é: perenidade para nós espíritas não significa sempre igual. Perenidade é aquilo que vai permanentemente existindo, com a face possível àquele ser no presente. A justiça é perene. Há 1.300 anos atrás, vivíamos um possível de justiça.
Aí esse espírito estava por ali, vivendo um possível de justiça. Há 600 anos atrás já era um outro possível de justiça. Hoje já é um outro possível. E assim vão para qualquer elemento que formos. São perenes em faces diferentes. E a maravilha é essa. Não é uma mesmice. O processo cósmico não é uma mesmice. É um processo que está em evolução. Nós estamos ali aprendendo, nos transformando, sustentados por valores cósmicos que são universais, leis cósmicas universais perenes, mas a cada instante uma face. Pois não. Essa comunicação dos espíritos desencarnados, ela é só através da frequência, da sintonia, ou pode haver diálogo, enfim, um encontro presencial, inclusive? Todas as expressões da comunicação espiritual decorrem dessa sintonia de frequência. Não é o só, ela é a base. Faço sintonia com esta senhora. Encarnadas ou desencarnadas, nós duas, através dessa sintonia, nos encontraremos. E abrirão os leques, que não é um leque, abrirão os leques para os diálogos. Vai haver um dia que eu amanhecerei pensando nela e pensando, e aquilo me trazendo uma alegria. Mas pode ser presencial? Sim. Pode. As duas... A comunicação espiritual ser os dois reencarnados presentes, como necessariamente. Mas olha só, o que faz um espírito presente é a frequência dele conseguir chegar àquele lugar. Ele em si é uma energia. Ele sendo uma energia, dificilmente ele vai estar alocado, como aqui esta pedra está alocada no centro da mão direita da Nájila. Nós pensaríamos na possibilidade de um espírito alocadinho no centro da mão direita da Nájila e estando somente ali? Nós todos viemos de cultura católica. Vamos pegar um ícone da Igreja Católica. Pode citar um qualquer aí. Hã? Não, um ícone que eu falo, um espírito. Ícone da Igreja Católica. Vamos pensar num... Francisco. Hã? Francisco de Assis. Vamos pensar Francisco de Assis. Francisco de Assis faz uma boa comunicação com este Senhor. Isso significa que Francisco de Assis esteja penduradinho nesse Senhor e somente ali? Por exemplo, quantas pessoas ao dia clamam por Francisco de Assis? Milhares. E ele fará presença na vida de todas estas pessoas através desse convite para estar ali. Mas quando eu digo presencial, é que em alguns livros, vários livros espíritas, não sei se a palavra seria presencial, se eu estou corretamente, mas assim, que os espíritos se abraçam, mães se abraçam com filhos, entendeu? Há um encontro, digamos, não é físico. Uma coisa que nós precisamos separar a linguagem de romance. Não, mas de livros espíritas mesmo, tipo Xavier, Emmanuel. Não, eu sei, mas são romances. Com todo respeito ao nosso irmão Chico e com todo respeito a qualquer outro. O romance espírita, ele é uma obra que tem como objetivo convidar as pessoas através de uma linguagem figurada para conhecer primeiro a si mesmo através daquela mensagem maravilhosa que vem ali, a mensagem do amor, a mensagem do encontro, a mensagem da sintonia. Não quer dizer daí que a descrição de um romance espírita seja a realidade. Então não acontece esse contato, digamos, físico? Acontece, por exemplo, a frequência te leva, pelo meu pai. a frequência te leva e traz seu pai. Sim. O que nós estamos dizendo é que nós precisamos sair dessa coisa estática de imaginar o espírito algo que é fixo num determinado lugar.
E que se o espírito estiver, por exemplo, quem aí já tem um desencarnado bem próximo da família, mas já desencarnado? Alguém aí? Levanta o dedo, quem tiver pai ou mãe. Então vamos lá. Quando essa senhora, que levantou o dedo, pensa na mãe dela e faz uma prece e faz um momento de gratidão a tudo que viveu com ela, e que nessa transitoriedade da Terra, essa convivência tem ajudado tanto a ela, ajudou porque às vezes a mãe trouxe mensagens de amor, de paciência, de trabalho, de perdão, de compreensão, de zelo, de não explorar o outro. E essas mensagens todas que essa mãe foi pregnando nesse espírito e nesse conjunto todo, e que agora ela vive os resultados desse processo de educação. E ela, toda vez que vive uma experiência que ela reconhece que a mãe foi determinante para ela construir aquilo na cultura da Terra, toda vez que ela fizer, que ela emitir esse pensamento, ela chega à mãe. Não quer dizer que a mãe vai estar apenas à disposição dela. Porque como espírito é energia, energia é livre, é capaz de emitir seus padrões de frequência para os mais variados pontos onde aquela frequência for possível a chegada. Assim é que ela poderá ter um momento delicioso com a mãe, ao mesmo tempo que uma outra pessoa diz que teve, ao mesmo tempo que uma outra também diz que teve, porque até por uma comunhão de ideias, de pensamento, por afinidades entre esses três espíritos encarnados, eles comungaram uma determinada gratidão, um determinado pensamento no mesmo momento e sentiram ambos a presença. Por exemplo, nós temos, vou voltar de novo a citar um fato da Igreja Católica, porque a gente tem que reconhecer o valor de cada religião. Nós temos na Igreja Católica padres que celebravam missa, padres encarnados, que celebravam missa em 2 lugares diferentes. Hã? Padre Pio é um deles, Padre Pio de Pietrelcina. Antônio, Santo Antônio, que futuramente, a igreja, futuramente que eu falo, futuramente ao desencarne dessas pessoas, a igreja, reconhecendo a supremacia de desenvoltura no bem desses espíritos, os canonizam, tornando público o reconhecimento dessa supremacia. E agora vamos retornar aí. Quando esses padres, e também freiras, há casos de freiras que faziam trabalho social num lugar e eram vistas fazendo em outro lugar, atendimentos e etc. Quando essas pessoas produziam essa bilocação, através da frequência que elas já são capazes de produzir, junto com a frequência nós produzimos o ectoplasma, que é a energia, também produzimos a capacidade de recolher ectoplasma de nossos irmãos, todos nós produzimos, mas nós estamos falando de qualificação. Produzir ectoplasma, todos produzem. Dissipar ectoplasma, todos dissipam. Na medida que o espírito é encarnado, vivendo essa transitoriedade da Terra, mas trazendo a sua perenidade e a perenidade das suas relações espirituais com o bem, elas são capazes de manipular no bom sentido, é o fazer, elas são capazes de fazer essa composição através da frequência que elas produzem. Aí, assim, é para dizer que a frequência não é só, ela é a base para todos os nossos processos. Nós compusemos um esboço de um texto que não deu tempo de virar texto. Vamos ler acerca da transitoriedade e aí trabalharemos um pouco mais. Mas dessa coisa da frequência
e da produção dos processos. Ficou mais ou menos claro? Até mesmo porque nós, encarnados, vivemos junto com espíritos que aparentemente são muito assemelhados a nós. Aqui, somos todos muito assemelhados. Porém, nossas faculdades e nossas propriedades, e portanto, nosso fazer e a nossa produção mediúnica, percebemos que há uma diferença enorme. Na medida que fomos compreendendo essa usinagem e conseguindo efetivamente enxergar o homem como usina fotovoltaica, é o tempo todo produzindo aqui energia e aqui luz, produzindo energia e luz, energia e luz, energia e luz, dentro do que é possível ao alcance daquele espírito, nós vamos compreendendo as diferenças de ação e as diferenças de atuação. Aí nós vamos conseguindo compreender a bilocação, que é o que esses espíritos conseguem fazer. Nós vamos conseguindo entender as materializações. Nós vamos conseguindo entender, por exemplo, mediunidade de efeitos físicos, que é um espírito encarnado, vivendo a transitoriedade da Terra, conseguindo com a sua produção mediúnica manipular peças, mover peças que aparentemente ele sequer está pensando nelas. Que até então nós todos imaginávamos, nós todos que eu falo, todos os espíritas até bem pouco tempo imaginavam que quando acontecia um efeito de mediunidade, efeito físico, era um espírito desencarnado atuando. O que os espíritos estão agora nos avisando, eu até cito essas coisas, que sei que isso está nas obras mesmo da codificação, nas obras de romance todas, como sendo espíritos, e quando o movimento de objetos tem um fim mais específico no bem, é espírito sério, é espírito de luz. Quando aparentemente não tem, é um espírito zombeteiro, é espírito brincalhão, é espírito isso, espírito aquilo. E o que os espíritos estão nos dizendo é, na transitoriedade da Terra, com as propriedades que cada espírito já alcançou, os irmãos encarnados são capazes de fazer movimentos dos quais sequer se dão ciência, até mesmo porque não estudam suas faculdades como deveria estudar. E ainda nos ressentimos da falta de material didático. Nós somos uma cultura que tem uma produção maravilhosa de romance espírita e uma produção baixa de livros espíritas mais voltados para o estudo efetivamente. E livros espíritas que, por exemplo, nos convidem a ir estudar tal fenômeno através de tal artigo do físico fulano, do matemático beltrano, do químico cicrano. Nós não temos ainda um estudo espírita que seja à luz da proposta do nosso irmão Kardec. Porque a proposta do irmão Kardec é que o espiritismo, não é proposta, ele codifica o espiritismo como sendo a doutrina, né? Desculpa, ele codifica a doutrina espírita como sendo ciência, filosofia e religião. Ele não codifica uma religião e nem apenas uma filosofia. E em algumas partes da obra dele, ele faz mais ênfase a um olhar atento para a caminhada da ciência, inclusive na Gênese. Se não me engano, é o 52. Dá uma olhada para mim, Aninha, você acha rapidinho. Se não me engano, é 52 na Gênese. Quando uma cultura, nós somos o maior país espírita do mundo,
nós trazemos e, graças a Deus, portamos em nosso país a maior comunidade espírita. Agora nós caminharemos com muita fé em Deus para isso aqui. A doutrina, ser ciência, filosofia e religião para nós, e tudo que o espírita chegar para nós e disser em nome do espiritismo, nós temos que vir a doutrina, nós temos que voltar o nosso olhar à doutrina e verificar se aquilo poderá ser respondido por esses 3 grandes pilares que sustentam o movimento espírita. E daí nós ainda teremos que fazer o segundo olhar, que é o espiritismo, ele em si se sustenta em 5 grandes pilares. Deus, único, não é apenas Deus, único. Nós somos monoteístas. Jesus Cristo como nosso grande mestre. Reconhecemos o valor imensurável de Moisés, 1450 anos antes dele. Estrutura condições para a chegada de Cristo um dia. A humanidade se qualifica para receber Jesus Cristo. Reconhecemos o enorme valor da lei de Talião, que é... Olha, quem é mesmo? Hammurabi. Que é o Hammurabi quem recolhe a lei de Talião, já vinha sendo trabalhada pelo povo. Pelo povo, Hammurabi codifica a ponto de pôr num grande pedestal lá o código de Hammurabi, e dentre todos os elementos do código de Hammurabi está a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que já era evolução com relação a momentos anteriores. Então a gente vê assim, na transitoriedade da Terra vão vindo os momentos novos. Cristo vem para nos falar que tudo o que vivemos está nos qualificando para efetivamente ser o que somos. A possibilidade do amor, da caridade, da justiça, do perdão, da compreensão e etc. O outro ponto é o livre-arbítrio. Então, qualquer orientação que vier de qualquer espírita, qualquer dirigente de casa, que infringir o livre-arbítrio da pessoa, aquela orientação, ela pode ser mediúnica no sentido que todos são médiums e cada médium fala o que bem lhe vem à cabeça. É mediúnico, porque todos são médiums. Não tem como nós fazermos nada que não seja mediúnico. Escrevi um livro de pornografia, é mediúnico, eu sou um médium. Eu optei por escrever aquele quilate ali. Essa menina escreveu um de física maravilhoso, mediúnico. Esse ali escreveu um livro de ciências sociais maravilhoso, mediúnico. O outro escreveu um livro de doutrina católica à luz do século XXI, mediúnico. Nada deixa de ser mediúnico. Nesse exercício mediúnico, que é a caminhada de cada um, ele está no seu livre-arbítrio, organizando a sua caminhada todos os dias. Já sabendo que está vivendo a transitoriedade da Terra, onde as coisas organizam e desorganizam para chegar o novo. Só para isso também. Imagina, daqui a pouco esse corpo não atende mais às necessidades desse espírito. Esse espírito, convivendo com os senhores todos, foi alcançando momentos novos, foi fazendo novos olhares, aquisições novas e tal. E daí tem uma desenvoltura num corpo oxidado. E não só oxidado pela oxidação do planeta, que é um planeta altamente oxidativo, mas oxidado pelas minhas próprias intempéries. Come isso na hora errada, bebe isso na hora mais errada ainda, fala tal coisa que não deveria falar,
pensa o que não deveria mais pensar, que poderia se coordenar melhor e de abortar aquele pensamento no início. Mas não, passa horas ali, horas se acabando, horas produzindo energia ruim. Vai chegar uma hora que o corpo está depauperado, espírito se separa, corpo se desorganiza para oferecer material para novas composições. Olha, é lindo, né? Processo de renovação acontecendo ali naturalmente. Na transitoriedade da Terra, isso tudo acontecendo, que nós deveríamos, com muita fé em Deus, e alcançaremos isso com muita fé em Deus breve, um entendimento para viver esses processos com mais fé em Deus, mais à luz dos Evangelhos de Jesus Cristo, fazendo as melhores escolhas possíveis para, no processo da compreensão e do novo momento, para sermos pessoas que aproveitem melhor a nossa reencarnação, à luz de conseguir fazer todos os dias comunicações melhores com a vida. E essa comunicação melhor com a vida é, por excelência, o verdadeiro exercício mediúnico. Que enxergamos tudo como comunicação. Você está trabalhando, você está se comunicando com o trabalho. Você foi repousar, está se comunicando com o repouso. Foi fazer uma caminhada na praia, comunicando com uma faculdade maravilhosa que se chama fazer movimento para produzir estruturas que o corpo precisa para ser um bom servidor do espírito. E assim vai. Nesse processo, nós vamos a cada momento enxergando a tal da transitoriedade. Porque imagina, se as coisas não fossem transitórias aqui na Terra, nós precisaríamos tomar banho todos os dias? Todos os dias fazer refeição matinal. Um tempo para preparar, um tempo para fazer refeição, um tempo para lavar e enxugar tudo que sujou. Todos os dias. Um tempo para almoçar, outra ladainha. E vai à feira e guarda comida, e prepara, e faz, e come, e lava, e limpa. E daí de noite já tem que comer de novo. É esse olhar que os Espíritos estão nos convidando a fazer, de vivermos esses elementos que estão altamente transitórios, por isso tem que ser repetidos todos os dias, mas que são exatamente o treinamento para o espírito que é o perene. E aí, ao reconhecermos essas operações que fazem parte da transitoriedade da Terra como sustentadoras do processo de evolução do espírito, seu aprendizado, sua superação, sublimação, mudança de caráter, etc., nós fazermos essas atividades buscando o melhor possível e a máxima felicidade possível a fazer, e não achar que aquilo tudo é extremamente precário, desnecessário. Sabermos que é precário porque só o fato de repetir todos os dias é porque a operação anterior já ficou precária e já vamos fazer agora na atualidade. E aí eles nos convidam a saber que a repetição não significa igualdade, não gera igualdade. Nós estamos repetindo todos os dias operações, mas todos os dias somos uma nova pessoa e, portanto, estaremos já como nova pessoa. A operação aparentemente é a mesma, mas a maneira como fazemos, como sentimos, como percebemos, como concebemos e como aprendemos e nos superamos, já é renovado. Esse é o que eles nos convidam a fazer. Então vamos lá para a transitoriedade das coisas. Aquela parte que você escreveu, doutrina espírita, é ciência, filosofia e religião. Ela se ampara, se sustenta, ela se fundamenta
Hã? Filosofia e religião. Isso, ciência, filosofia e religião. Obrigada. Nájila, está no capítulo 1º, capítulo 1 da Gênesis, a partir principalmente do item 13 e seguintes, e aí eu só vou ler 2 frases aqui de cada. No 13 ele fala: por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. Ele participa ao mesmo tempo da Todos estão ouvindo? da revelação divina e da revelação científica. E aí ele vai discorrendo sobre isso. Aí no 16 ele fala assim: o espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos, unicamente pelas leis da matéria. O espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame. E no capítulo 4 ele fala o papel da ciência na Gênesis, todo o capítulo. Não é o 1 e o 4. Se os irmãos puderem ler. A transitoriedade das coisas. A efemeridade das coisas revela que não devemos viver apegados, mas devemos viver alocados no tempo, no espaço, na força do que somos. Uma das revelações mais profundas que podemos fazer é sobre a efemeridade de todas as coisas que envolvem nossa existência na Terra. Aqui, tudo está disposto de modo que nada seja sem fim. A cada dia de nossas vidas, temos de renovar uma série de procedimentos. O banho, a alimentação, saciarmos a sede, entre outros. Tudo precário, nada duradouro. Por isso, tudo deve ser repetido todos os dias, recomeçado todos os dias, mas todos os dias revisado e todos os dias acompanhamos o processo como um novo ser e fazemos, portanto, que aquilo seja diferente para nossas vidas. A própria manutenção da vida depende do bater interminável do coração e do respirar contínuo dos pulmões, do permanente filtrar dos rins. Todo organismo repete sem cessar suas operações para a vida, para que possa se manter. Tudo transitório, nada eterno. Toda criança se tornará um dia adulta e depois idosa. Toda flor que se abre, logo estará murcha. Todo dia que nasce, logo se esvai. E assim tudo passa, tudo apenas transitando pela nossa vida e nós transitando por tudo isso. Qual a razão de nada ser duradouro? Compra-se uma camisa nova e logo estará surrada. Compra-se um carro novo e logo este estará bastante rodado e vencido por novos modelos, e assim por diante. A razão inexorável dessa precariedade das coisas deverá estar também nos planos de Deus. Por mais durável que seja um objeto, depois de algum tempo estará velho ou obsoleto, demonstrando-nos que a marca da vida é a renovação. Tudo nasce, cresce, vive, amadurece e morre. Seres materiais, relacionamentos, profissões, tudo vai se renovando. O fundamento profundo dessa realidade tão transitória é a lição cotidiana que Deus nos permite de que esta vida é apenas uma passagem, um aperfeiçoamento na construção do acervo de algo que é duradouro, que é perene, de uma vida que vai eterna, fluindo sempre, o Espírito. Assim, concluímos que devemos buscar os olhos fixos no que não passa e viver profundamente o que passa e o que não passa. Em cada flor que murcha e em cada homem que falece, sentimos Deus nos dizer: não se prendam a esta vida transitória, prendam-se ao eterno. Preparem-se para o que é eterno, fundamentem-se no que é duradouro e que também é renovado a cada dia. Os valores espirituais, à custa do que é transitório,
vão se renovando, vão nos mostrando que somos a vida, vivendo com outras vidas que não são nossas. Quando vemos uma bela rosa murchar, é como se ela estivesse nos dizendo que a beleza não é dela, que a beleza está nela, mas não lhe pertence. Pertence a uma unidade da qual ela faz parte, mas não é ela, não é dela. Assim somos nós, assim é a nossa existência aqui. Com a precariedade da vida aqui no planeta e de tudo que nos cerca, Deus vai nos ensinando diária e constantemente que tudo passa e que não adianta querermos construir paraíso, construir o perene na terra, mas construir o perene no espírito. Quando dizemos de construir o perene na terra, seguramente haveremos de compreender que é dizer que o perene não deve ser nos materiais que são parte da terra, mas construir o perene na terra podemos sim, pois estamos aqui e aqui estamos construindo o perene, desde que este perene seja faculdades no espírito. Ainda assim, mesmo que essa lição permanente, ofertada pelo nosso Criador, não seja tão clara para nós que possamos ser levados a viver contando tristezas, amealhando em decepções e etc., imaginemos sempre que no minuto seguinte podemos ser diferentes. Aí vemos o quanto a transitoriedade é nossa amiga. Transitamos do pior para o melhor. E assim vamos verificando que podemos viver para o outro, pelo outro, nos somarmos ao outro. E aí sim vamos vendo como a efemeridade das coisas é a maneira mais prática e constante que Deus encontrou para nos dizer a cada momento que aquilo que não passa, aquilo que não se esvai, aquilo que não morre, é aquilo de bom que fazemos para nós mesmos e principalmente para os outros. Os talentos multiplicados no dia a dia, a busca pelo aprimoramento moral, o perdão, a busca pela disciplina, disciplinar-se na longa caminhada de uma vida de meditação, de reflexão, de oração, de piedade, de construção da compaixão, essas sim são as coisas que não passam, que o vento do tempo não leva e que, como disse o nosso grande mestre Jesus, a ferrugem não come e o abrasivo não destrói. São as que abrirão as portas realmente da vida eterna e definitiva para nós. A transitoriedade de tudo que está sob os nossos olhos deve nos convencer de que só viveremos bem esta vida se a vivermos para os outros, para Deus, sem tê-los contudo para nós. Viver para os outros, viver para Deus, sem querer tê-los para nós. Só o amor, a caridade, que é o oposto do egoísmo, podem nos levar a compreender a verdadeira dimensão da vida e a necessidade da efemeridade terrena na construção de valores perenes. Repetiremos ações e experiências até construir os verdadeiros saberes sociais para chegarmos aos saberes da eternidade e assim, aí sim, marcarmos nosso passo na evolução espiritual. Quando vamos vivendo esses valores que são transitórios, elementos transitórios, e construindo os valores eternos, os perenes, vamos conseguindo compreender todos os fenômenos que até então tínhamos dificuldade de compreender. E aí vamos sendo aqueles que creem que a efemeridade tem sentido, que a vida não nos será retirada, mas transformada, que um corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e assim
começaremos a enxergar um corpo para o espírito e um espírito para o corpo. Nesse espírito para o corpo e o corpo para o espírito, nós haveremos de todos os dias conseguir vencer um pouco das nossas mazelas. Nós percebemos que vivemos no momento a grande tarefa de sermos mensagens novas, sermos renovadores, assumirmos o dever de nos renovar para nós mesmos, para conseguirmos chegar com essa renovação aos nossos irmãos. Vivemos um momento de política difícil, um momento financeiro difícil e um momento de noticiário mal feito. E cabe a nós nos perguntarmos, no trânsito que estamos fazendo aqui na Terra, como perenes espíritos, nos relacionando o tempo todo, quais os diálogos nós queremos alimentar. Somos seres de diálogo, nós não temos dúvida. Todos chegam a nós, somos uma cultura latina, arrojada, onde falamos muito. Né? A gente sentar num táxi na Europa, nos Estados Unidos, o Japão é a mesma coisa. A gente se assenta, só toma lá o nosso endereço, um grande número deles já escreve o endereço, a maioria escreve num papelzinho, num caderninho, onde vai nos deixar, e pronto. Aqui, o taxista logo surge um diálogo. Hoje está quente demais, vai fazer 46 graus, como é que chama? A sensação térmica vai ser de 100. E cabe a nós, mas o que eu quero alimentar nesse diálogo? Quando não for possível, naquele trânsito ali, trazer uma mensagem melhor, o silêncio operoso é uma boa mensagem. Operoso, não um silêncio agressivo, né? Meu Deus, não. Senhor, ajude essa pessoa a ter outra coisa para falar ou ajude a permanecer em silêncio. Encontraremos pessoas dizendo que o país não tem jeito. Mas como que um país maravilhoso desse não tem jeito? E onde está? E o que é o país? Aprendemos a nos perguntar para nós mesmos, porque algumas coisas estão tão frequentes que nós podemos já ir compondo um acervo para diálogo em nós. O Espiritismo, ele não tem o projeto, a intenção de reunir espíritas numa casa para domar espíritos desencarnados. Esse momento do Espiritismo já passou. Como espíritas do século XXI, nós acreditamos piamente nas equipes espirituais qualificadas para ajudar nossos irmãos, nos ajudam a todos, muito especialmente nos processos de desencarne, assistir, acolher, orientar, reorientar e encaminhar. Nossa contribuição é ter pensamentos bons, pensamentos de paz, de gratidão, de amor, reconhecer alguns que erraram conosco e buscar por que erraram, qual foi nossa participação na construção do erro, onde foi que nós somos um pouco responsáveis. Essa é a nossa parte. Nós não temos mais que juntar em volta de uma mesa, e até passou a chamar de mesa mediúnica,
Mas onde com a mesa é mediúnica no sentido de educação de espíritos encarnados? Não, a mesa é mediúnica sim no sentido de que ela media uma composição de trabalho na casa. Aí resume sua mediunidade. Ela media um momento aqui para nós. E uma organização espacial. É aí. Nós espíritas estaremos nos compondo como agentes do social. E um detalhe, encarnados ou desencarnados seremos. Imagina o quanto a irmã Joana de Ângeles é agente do social. Quanta coisa boa a irmã Joana nos traz, desencarnada. Irmão Leocádio José Correia, quanta coisa ele nos traz, desencarnado. Agente do social. Irmão Antônio Grimo, agente do social. E assim tantos outros. Irmão Bezerra de Menezes, além do social, tem uma linguagem social maravilhosa, no sentido inclusive de nos convidar a responsabilidade do cuidado, ainda nos traz seu conhecimento acerca da medicina e vai nos ajudando a cuidar para que façamos na transitoriedade da Terra uma qualificação do nosso corpo físico para que o espírito cumpra bem seu projeto reencarnatório. É o que nós, com muita fé em Deus, haveremos de estar cuidadosamente fazendo. Estamos aí vivendo um processo de fim de ano, nos mostrando a transitoriedade. O homem, reconhecendo a transitoriedade, compôs um calendário onde tem início de ano, fim de ano. Nós fomos aprendendo a comemorar, fazemos nossas comemorações, cada um do seu jeito, mas que isso esteja sendo para reconhecermos esse trânsito em que nós tivemos mais 365 dias de 24 horas, nos ajudando a construir um acervo onde possamos, na transitoriedade da Terra, vivendo a perenidade do Espírito que somos, com a nossa faculdade mediúnica, fazer o que nos compete fazer. Fazer o que nos compete fazer não será de qualquer maneira. Nós temos que buscar o autoconhecimento, inclusive para conhecer nossos talentos, verificar nesses talentos os que são positivos à humanidade do século XXI e os alimentarmos para que eles possam estar cada vez mais exuberantemente sendo ofertados à humanidade. Os talentos que não são mais positivos ao homem do século XXI e alimentarmos os positivos de tal maneira que os que não são mais positivos possam perder espaço. Nós somos seres que o tempo todo fazem esses arranjos. O arranjo de desalimentar fatores que não são positivos para que eles não se expressem e o arranjo de alimentar fatores positivos para que eles se expressem. Tanto que as ciências médicas, quando temos um bom profissional, ele está ali nos ajudando a não alimentar fatores de família que trazemos. A medicina desenvolveu toda uma linha de procedimentos, de instrumentos para avaliação genética, para dizer para nós, olha, a senhora tem uma predisposição a isso. Ele está nos dizendo que na transitoriedade da Terra, se não nos cuidarmos, nós desenvolveremos aquele fator e ele poderá diminuir nossa permanência aqui encarnados, prejudicar
nossas relações com o nosso projeto reencarnatório. Viemos com um projeto, temos um relacionamento com ele de meta, de plano, de meta, de objetivos, de possibilidade de produzir o que marcamos fazer. Não é um tribunal exterior que vai nos cobrar isso, somos nós mesmos, é nossa própria consciência, e haveremos de estar juntos, unidos, neste fim de ano, no próximo ano e todos os decorrentes daí, para juntos estarmos o tempo todo aumentando nossas condições de onde estivermos, seja transitando aqui encarnados ou transitando aqui desencarnados ou em qualquer galáxia, estejamos nós fazendo o melhor. Em nome de todos da casa, nós agradecemos imensamente aos senhores. Hoje é nosso último encontro de sábado. Agradecemos imensamente aos senhores que estão aqui conosco, fortalecendo nossas convicções, estão aqui conosco fortalecendo o nosso trabalho, estão conosco criando uma mentalidade, pelo menos a nossa intenção é que seja uma mentalidade cada vez melhor, mais positiva, no sentido de melhorar a qualidade de vida para todos. Agradecemos imensamente aos senhores que aqui estão e um detalhe, que permitem que através da presença de cada um dos senhores aqui presentifiquem muitos espíritos desencarnados que fazem parte da família espiritual de cada um, e não só da família espiritual diretamente, mas daqueles que vibram em sintonias compatíveis com os senhores e que aqui marcam suas presenças conosco. Que nós possamos estar unidos, corajosos, com muita fé em Deus. Eu, antes do Ivair colocar a mensagem do irmão Leocádio, vou pedi-lo para ler a mensagem de Natal do irmão Leocádio, que veio para todos nós. Temos algumas aqui, se alguém quiser levar, vou deixar aqui na mesa. Peço desculpa que mandei imprimir e esqueci de trazer, ficou no meu trabalho hoje. Mas se alguém quiser passar aqui durante a semana, a partir de terça-feira ele estará aqui, que eu vou trazer na terça, viu? E tem algumas dela aqui. Natal. Sempre nova visão do universo. Luz intensa, alimentação da alma. Revisão da vida, o reexame da consciência. O Evangelho de Cristo é todo o sentido da inteligência da humanidade. A história de cada um, o ontem, o hoje, o amanhã. Cristo, a maravilhosa expressão da renovação, da plena vida da paz. A solidariedade, a fraternidade, a união, a alegria da humanidade. O amor e conhecimento, a igualdade, o caminho da evolução. A certeza da imortalidade, a iluminação da eternidade. A força viva da fé no Criador, o ser. Jesus, nosso irmão, mestre sereno da educação. Quando alcançamos a energia revitalizadora de Cristo, nos integramos à fraternidade universal. O bem, a visão plena evolutiva entre o visível e o invisível, representa a nossa liberdade. No exercício do Evangelho, quando compreendemos a igualdade humana na escolaridade da Terra, à luz do Evangelho de Cristo, alcançamos a plenitude do Espírito. O Natal deve ser sempre o estímulo para o exercício consciente do bem. Luz, afetuoso abraço, Leocádio José Coelho.